dia, bem-vindo a mais uma TV Gente, uma iniciativa da APSA, Associação Paulista dos Gestores de Pessoas, com o patrocínio da Brothercast e da Inspirit. Meu nome é Marcelo Lopes, é um prazer receber mais uma vez você nesse nosso 6º programa, um programa absolutamente especial no dia de hoje. Especial porque eu estou recebendo a primeira mulher depois de 6 programas, a Cássia Silvia Souza, quebrar esse paradigma do nosso programa. Eu que agradeço por ser convidada para quebrá-lo. Que bom. Então, a Cássia vai conversar conosco de algo importante sobre o livro que ela está lançando. Nós vamos falar muito sobre ele, coisas que vão ser de forte interesse para os nossos grandes amigos da APSA, todos os associados e todos os profissionais de recursos humanos que estão preocupados no seu próprio desenvolvimento. Então, obrigado, viu, Cássia, mais uma vez. Vou chamar de Cássia, né? Por favor, fica à vontade. Lembrar sempre que, para que você que queira mandar sugestões para o nosso programa, o nosso e-mail é tvgente@aapsa.com.br. Então, é aapsa.com.br, tá bom? Aguardamos aí as suas sugestões. E você que está nos assistindo ao vivo, se quiser mandar algum e-mail, algum aviso também, estamos aqui abertos para te escutar, tá ok? Cássia, obrigado. Eu estou muito feliz por estar te recebendo algo que é interessantíssimo, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Vamos começar a falar o seguinte: como é que surge a ideia de escrever um livro alimentando suas competências para o sucesso? Quer dar uma olhadinha aqui, ó? Olha aqui, que lindo. Alimentando suas competências para o sucesso. Como é que surge essa ideia, Cássia? Olha, Marcelo, é muito especial realmente, né, estar aqui contigo. Agradeço o convite e poder compartilhar um pouco do que eu acredito, das minhas crenças, dos meus valores. E o Alimentando Suas Competências para o Sucesso surge de uma ideia empreendedora de um amigo. A ideia nem foi minha, inicialmente. Que ótimo. Estava eu em minha casa, recebendo um grupo de amigos, quando preparando uma das minhas receitas, no caso era uma pizza, e ele, muito impressionado como eu conduzia o preparo daquela massa, ele questionou, sabendo que eu tenho uma empresa e que a minha empresa se relaciona com os clientes e que em alguns momentos até fornecemos brindes, né, para os nossos clientes, né? Ele questionou: por que você não lança um livro com as suas receitas? E eu pensei, puxa vida, que coisa legal, esse ser viu em mim o potencial de fazer algo para compartilhar. Achei interessante, deixei a ideia arquivada, já que eu não sou culinarista. Pensei, bom, escrever um livro de receitas, mas a ideia ficou arquivada. Eu nunca dispenso uma ideia. E, estando arquivada, eu comecei a, então, ampliar este pensamento. Nesta ampliação, acabou surgindo o Alimentando Suas Competências para o Sucesso, que seria receitas, sim, mas para além das receitas apenas culinárias. Então, uma maneira de lançar para os profissionais, que é a minha fonte de trabalho, a minha fonte de inspiração, pessoas dentro das organizações, como elas poderiam ser nutridas e alimentadas no seu dia a dia corporativo. Que bonito! E surge então aí o Alimentando as Suas Competências para o Sucesso. O que é mais bonito é que essa ideia surge exatamente desses encontros com os amigos, né? Isso eu acho bonito. Quer dizer, a gente saber receber em casa, essa preocupação que você teve, né, de, puxa, o que ele gosta, o que tem, e isso é percebido pelo outro, né, pelos seus amigos, e fala assim, poxa, por que você não leva isso como uma fonte de inspiração para o seu próprio trabalho, né? Essa coisa de receber. E você tem uma história muito bonita, né, porque boa parte dessas receitas, a gente estava aqui conversando, eu estava dando uma folhada, ela vem de uma história da sua mãe, né? Exatamente. Da Dona Rosa. E aí você vai me fazer chorar logo de cara, né? Vamos falar. A Dona Rosa, que eu costumo dizer, que é minha grande fonte de inspiração, é a mulher que gerou parte da mulher que eu sou hoje, né? Porque de origens muito simples, na sua ignorância, tinha um grande sonho: educar os seus filhos para serem pessoas do bem. Como ela faria isso, né? Então ela, na época, querendo estar junto com os seus filhos, 3 filhos que ela criou, e muito bem, diga-se de passagem, né? Ela montou uma banca de doces, onde ela tirava o sustento da sua família dali. Então, uma escola que tinha à frente de casa, colocava na banca chicletes, bala, bolo, sorvete, geladinhos,
coisas que muitas vezes ela mesma fazia para prover o sustento da família. E ela foi o meu grande modelo, né, de que é possível, você tendo sonhos, tendo força, é possível você alcançar os seus objetivos sem abrir mão dos seus valores. E mais do que isso, ela é bastante visionária, porque ela já dizia naquela época fazer o melhor, o mais, o menos, não é? Exatamente. As coisas simples, a fórmula simples, gostosa em que cantava os seus clientes de uma maneira geral. Então, a história da torta de sardinha eu não posso deixar. Vamos contar. A Dona Rosa, ela, até hoje, quando ela se encontra com as pessoas que foram clientes dela e hoje são adultos, porque na época eram crianças que estudavam o 1º grau, o 2º grau, numa escola de rede pública, até hoje, quando ela encontra os seus clientes, esses verbalizam: que saudade do seu bolo de banana, que saudade da sua torta de sardinha. E você tocou na receita da torta de sardinha, na qual eu faço um paralelo no livro com as competências empreendedorismo e planejamento. Perfeito. Porque no livro eu compartilho algumas competências, 12 que se abrem aí. Nós vamos falar, né? Vamos livro, falar disso daqui a pouco. Dona Rosa, mas assim, a Dona Rosa, ela pensou, ela atendendo o público, ela atende dois públicos. Só para realmente a torta está na ideia do empreendedorismo, total, né? Mas a gente vai falar da Dona Rosa. A Dona Rosa, ela teve o seguinte pensamento: eu atendo dois públicos, o público da manhã e o público da noite. O público da manhã, as crianças que vinham trazidas pelos seus pais para a escola, para terem as suas aulas. E o público noturno, o público que sai para trabalhar de casa de manhã, trabalha das 8 às 10, 18 e chega à noite para fazer a sua formação educacional. A Dona Rosa percebeu o seguinte, que o que ela fornecia para o público da manhã não atendia o público da noite, que chegava faminto. Ele queria substância, como ela disse. E ela começou a pensar o que fornecer. Sem recursos, né, os recursos financeiros escassos. Quem era a empresa da Dona Rosa? Era ela mesma e seus 3 filhos, que na época tinham em torno de 10, 9, 8 anos. E ela pensou, bom, eu preciso atender esse público da noite. Com o quê? Com algo simples, que a minha filha, de 10 anos, possa manusear. E ela então pensou na torta de sardinha. Fácil, barato de fazer e saborosa. Você coloca lá uma massa no liquidificador, coloca na forma, salpica a sardinha em lata, tá pronto, era servida quentinha aos seus clientes que saíam de lá alimentados, nutridos e felizes, porque era feito de um carinho tão grande e eles saíam de lá satisfeitos. A Dona Rosa é um espetáculo. Bom, muito bem. Agora, antes de me adiantar, vamos falar um pouquinho da visão e ação. A visão e ação, quer dizer, ela também é fonte inspiradora para o próprio livro, né? Sem que é a sua empresa, a visão e ação. E nessa ideia, você, com essa ideia, você está hoje desenvolvendo, né, dentro das empresas, atividades trazendo essa correlação da sua vida, do comer, né, da alimentação, como fonte de nutrientes. E você tem 2 vertentes dentro da visão. Dentro da visão em ação, a visão em ação nasceu com a missão de facilitar processos de desenvolvimento de gente dentro das companhias. E ela tem 2 vertentes hoje. A área comportamental, que é a área da qual eu sou diretora. Dessa área comportamental, você imagina tudo que está relacionado a desenvolver gente de comportamento. Então, liderança, atendimento a cliente, comunicação, gerenciamento de conflitos, gestão de mudança. E, ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos um outro gestor, o diretor da área financeira, da área técnica. Ele está assistindo. Está assistindo, Souza, não fica bravo. Da área técnica, que é o senhor Souza. O senhor Souza, ele merece os parabéns nossos, porque ele é meu sócio 2 vezes. Ele é meu sócio há 18 anos na vida particular. Dessa sociedade nós temos a Carolina e a Nicole. E é meu sócio na Visão e Ação há 10 anos. E ele cuida da parte técnica. Trabalho em altura, ambiente fechado, mecatrônica, eletrônica, parcerias com rede Senai, desenvolvimento de vários projetos dentro das empresas na área técnica. Então, tanto uma empresa pode nos contratar para a área técnica e acaba nos acionando também para o comportamental. Ou o contrário também é verdadeiro. Na realidade, está totalmente ligado à técnica e não ter área comportamental resolvida, não acontece. Isso. Não acontece. E o Souza tem uma habilidade muito grande de gerenciar os processos nessa área, de conseguir pessoas para conseguir atuar nessa área técnica.
Então é alguém que realmente cumpre o papel dele. Muito feliz com isso. Eu gosto, a Cássia tem uma coisa especial que eu vou comentar aqui, um brilho no olho quando fala das coisas, que é realmente empolgante. Você deve sensibilizar muito as pessoas que participam dos seus workshops, das suas palestras, enfim. Bom, vamos falar do livro. Vamos lá. Eu vou começar pelos valores, né? A gente falou bem da sua mãe, da Rosa, mas eu acho que tem uma coisa que também ela traz uma inspiração muito forte e profunda, que são os valores. São 3 valores fundamentais que você leva para as empresas, né? Tenta mostrar o quanto isso foi significativo para a sua vida e o quanto pode ser significativo para a vida das pessoas. Não é isso? Mesmo. Quais são esses valores, cara? Bom, eu escolhi destacar no livro amor, amizade e ética. Né? Que lindo, né? A ordem, né? Eu penso que não tem uma ordem, é um ciclo virtuoso que você vai implantando dentro das companhias, quando você consegue dizer que eu preciso trabalhar numa empresa, num ambiente amistoso. Eu gostaria de destacar que eu posso ser tua amiga, Marcelo. Sim. Eu não preciso ser para que o ambiente seja amistoso. Isso. Eu posso até ter algumas questões no trato contigo. Agora eu tenho que proporcionar um ambiente amistoso, onde eu me sinta à vontade para compartilhar o que eu penso, para compartilhar o que eu sinto, que eu me sinta acolhida por você. Então, eu acho, você falou uma coisa que eu gostaria de ressaltar, principalmente para os nossos gestores que estão aí nos escutando, né? Quando nós falamos de amizade, nós falamos exatamente de pontos divergentes. A gente precisa aprender, não é? Conviver com a diferença. Isso é uma dificuldade que nas organizações, de uma maneira geral, a gente encontra uma resistência muito grande. Assim, como a pessoa pensa diferente, ela parece que não serve. Muito pelo contrário, ela é que serve, ela é que está fora do seu pensamento usual. E a amizade aparece, né, acho que na vida de todo mundo, no respeito. Da divergência. Eu tenho defendido nos meus trabalhos que a diferença não é melhor nem pior. Ela é só uma diferença. Que ela pode ser absolutamente complementar e normalmente o é, salvo quando a gente rejeita qualquer diferença. E a gente perde a excelente oportunidade de crescer e de se desenvolver. Então, quando você realmente respeita o outro... Nesse contexto, como você coloca o amor? O amor na questão do respeito de novo. Né? Okay. Eu ia abrir o livro com a frase, nem só de pão vive o homem. Essa frase, na verdade, ela fecha o livro. Eu fiquei com medo, na verdade, de abrir o livro com essa frase, com medo de ser rotulado por, vai defender alguma crença religiosa. E, na verdade, eu não estou defendendo uma crença religiosa quando eu digo isso, eu estou defendendo uma filosofia de vida. As pessoas não vivem só de salário, só de benefícios no ambiente corporativo. E para quem tem dúvida, né, é só ler as últimas pesquisas, onde que está... que vai logo entender. Exato. Tem tudo isso que você está colocando está bem antes do salário mesmo, né? Isso independente de você, eu, né? Isso é o que o mundo corporativo tem nos dito. Exatamente. Né? E o amor relacionado à entrega, o amor doação, o amor que extrapola a minha tarefa. Para o que eu fui contratado dentro do ambiente corporativo? Eu fui contratado para fazer uma tarefa, ok. Eu não estou lá só para isto. Eu estou lá para me relacionar, eu estou lá para ser alguém, eu estou lá para me identificar e demonstrar minha visão, os meus valores, quanto que eu impacto nas pessoas. E quanto essa visão está ligada à própria visão dessa organização, né? Quer dizer, puxa, o significado está aí, né? Então, quando você ama, você tem essa capacidade de se entregar, de fazer com que o significado da organização possa também cruzar com o significado da tua vida. Aí a se você conseguir, né, fazer, nossa, eu tenho trabalhado para me identificar cada vez mais, que os meus valores, os meus significados cruzem com os significados e os valores da minha empresa e das empresas que eu atendo. Porque isso é a felicidade. Isso é ser feliz. Isso. E não é, eu acho que assim, né, nós estamos comentando aqui, mas é uma lição que as pessoas precisam levar. Porque se eu não tenho, se eu não dou significado àquilo que faço, apenas e tão somente o salário, eu estou esperando me aposentar. Isso foi um Brasil antigo, isso foi um mundo antigo. Hoje a gente tem que buscar essa felicidade por todos os cantos, né? E aí nós estamos conversando sobre esses 3 valores, isso. Quer dizer, quanto as lideranças estão preparando esse ambiente
para que as pessoas, né, sintam parte desse processo de realização e se identifiquem, né? Quanto os líderes estão? Você tem sentido dificuldade nesse campo das lideranças? Os líderes... Que pega a respiração, gostei da respiração. Os líderes são sempre muito bem intencionados. Eu costumo dizer que os nossos gestores são profissionais muito corajosos, porque sair da sua casa, se encontrar com um grupo de pessoas maiores, que têm os seus valores pessoais, individuais, tentar fazer casar esses valores com os valores corporativos e ainda, como gestor, ter que gerenciar também as suas próprias questões, as suas próprias demandas. Então são profissionais valorosos e dignos de todo o nosso cuidado e atenção. Agora, Marcelo, eu tenho encontrado desafios bastante grandes. Eu imagino. Por vezes, o líder, por ser muito cobrado em resultado, por ser muito cobrado em números, ele acaba abrindo mão um pouco de alguns valores ou cedendo a alguns impulsos em prol dos resultados. Às vezes até quebrando um pouco a equipe ou cindindo com a equipe. Nós entramos, você percebeu, né? Nós entramos numa das primeiras competências do seu livro ali, que é a liderança, não é isso? Isso. E é isso que você expõe, né? Quer dizer, essa dificuldade de desenvolver essa competência de ser líder. No Brasil, especificamente, a gente tem uma política muito grande que a pessoa ele se sobrepõe tecnicamente. Você tem líderes técnicos fantásticos e poucos líderes humanos, né? Quer dizer, que realmente a relação humana ele conheça profundamente. É por aí que você vai no seu livro, o que você aborda nessa questão da liderança? Essa questão que você acabou de dizer, eu me deparado com isso todos os dias nas empresas. As empresas ligam e dizem: Cássia, eu tenho aqui uma equipe de profissionais muito bons tecnicamente, estão com a gente já há algum tempo, nós queremos mantê-los em nosso quadro, mas há uma inabilidade no trato com as pessoas. Então, essa questão é muito importante. Agora, a abordagem que eu faço no livro, ela vai por um outro caminho. A abordagem no livro, inclusive eu faço um paralelo com um pão doce, né? Quando eu chegava da faculdade, muitas vezes a minha mãe ela gostava de preparar um pão doce que incendiava a casa com cheiro. Eu abria a porta e aquele cheiro, né? Aquele perfume invadia e era espetacular. Um dia, e eu tinha esse sonho de fazer esse pão para as minhas filhas. Quando elas tinham idade suficiente para sentir, para apreciar, eu comecei a exercitar. Eu fiz a receita uma vez, começou a treinar 2 vezes, 3 vezes, até conseguir próximo do que a minha mãe conseguia. Perfeito. Então, eu trato um pouco do conceito de liderança a partir do modelo, do exemplo. Então, eu tive lá um modelo, eu tive meu exemplo e eu tento me aproximar desse modelo. Um belo dia, terminada a receita, estava eu lá ansiosa, né, para ver o que as minhas filhas diziam e, num primeiro momento, nem teve tanto impacto assim, eu me frustrei. Que decepção. Porque eu esperava delas algo mais. E não veio na primeira receita. E aí eu fiz a segunda vez, eu fiz a terceira vez, até que um dia uma delas disse assim: que cheirinho maravilhoso. Mamãe, que delícia. Aquilo me deixou encantada. E eu pude perceber que no papel de liderar gente é o papel de perseverar. Perseverar fazendo aquilo que você puder de melhor, até que aquilo que você faz impacte no outro de uma maneira positiva. Olha que lindo. E no livro, o meu convite para os gestores, né, o convite que eu faço para que as pessoas pensem no papel de liderança é se perguntar: que modelo eu tenho sido? Que impacto eu tenho causado nas pessoas? Olha, vou abrir um parênteses. Isso que ela colocou, perseverar, na etimologia é por ser verdade. Quando foi verdade, fez sentido. Fez sentido. A hora que se transforma na verdade, né? Que é assim, aquela receita que você colocou todo carinho, todo amor, e você conseguiu expressar isso ali na receita, e a cozinha é fantástica para isso. É fantástica para quem precisa aprender alguma coisa nesse aspecto.
É lindo. E ela mostra exatamente esse caminho, né, do treinar. A importância. Quer dizer, a primeira receita jamais você vai conseguir, né, a segunda, a terceira. É nessa perseverança, né? Onde vai tornando aquilo que você não tinha enquanto competência, a verdade. Uma competência. Você torna verdadeiro aquilo que você acredita, mas que ainda não impactou no outro. Perfeito. Quando o outro acredita também, se torna uma verdade coletiva. E que delícia quando essa verdade é uma verdade coletiva e positiva. Aí virou melhor. A minha filha Nicole, ela, de tanto me ver fazendo e falando algumas coisas, ela reproduz alguns comportamentos. Quem aqui nunca viu seu filho andar com seu sapato ou a tua roupa pela casa? Acho que todos já tiveram essa visão e ela é espetacular, porque você se vê no outro, né? E como é bom quando você se vê no outro de uma maneira positiva. Tem uma frase que eu utilizo, emprestada do Covey, na liderança, o poder, né? Como o líder tem que impactar no outro a ponto de que faça com que o outro libere o seu potencial e o seu poder. O outro já é dotado de poder e potencial. Nós só somos facilitadores na medida em que acreditamos nisso. E a Nicole, por exemplo, outro dia cheguei em casa, tinha feito uma fogaça. Fez uma fogaça. Ela tem 11 anos. Ela fez uma fogaça. Ela acreditou no poder dela, ela acreditou no potencial. E posso ser vou deixar toda a minha humildade de lado. Eu tenho a convicção de que eu tenho impacto nisso. Fui eu que impactei. Eu fiz isso. Então o convite para os líderes, né, nesse tópico da competência liderança é: que modelo eu tenho sido? Qual é o meu exemplo? Qual o meu papel? Como eu posso fazer para realmente gerar resultado? Olha, eu vou abrir outro parênteses que assim tá ótimo. Assim, precisa de 6 programas. Teve gente, eu aqui apresentando esses 6 programas. Uma mulher está comigo, sendo entrevistada, a primeira mulher sendo entrevistada, de falar da família, né? Porque todos os homens que aqui vieram, ninguém passa por isso. A Júlia, minha filha, dizia assim: pai, mas você não vai falar com nenhuma mulher, porque, poxa, só os homens são sempre muito sisudos, né? E essa simplicidade com que você traz a relação sua familiar é que faz toda a diferença no nosso dia a dia, e que nós nos distanciamos muito disso, né? Profundamente. De novo, mas essa respiração. De novo, respiro. Na verdade, Marcelo, eu acredito que o ser humano é um ser global. Global, mas não em termos de globalização. Sim. Integral. Como é que eu dissocio a minha família do meu trabalho? É impossível dizer que eu vou conseguir entrar na empresa e simplesmente não vou deixar tudo fora. Eu vou deixar os meus problemas, eu vou deixar as minhas alegrias também. Então, tem um armarinho para isso? Não existe um armarinho para isso. Eles entram todos comigo. Como eu vou gerenciar isso é que vai fazer toda a diferença. Né? Que ambiente eu vou encontrar, qual o acolhimento, isso vai fazer toda a diferença. Então, o gestor, ele tem que se perguntar: que ambiente eu tenho gerado para receber o meu colaborador? Lindo. Leve essa lição, hein? Por favor, levem essa lição. Vamos falar de uma segunda competência. A gente já falou de empreendedorismo, eu queria falar de foco. Eu acho que foco é uma questão também muito importante, que a gente... isso muda, né, nas relações dentro das organizações. Como que você aborda a questão do foco no livro? Eu tento abordar o foco atendendo também uma demanda do mercado corporativo. Sim. Eu acredito que é importante foco em termos gerais. Você tem que saber o que você quer, como você vai conseguir o que você quer, o que você tem que fazer para conseguir, e se tudo isso que você está fazendo vai te levar realmente para onde você quer. Perfeito. Então, a questão do foco. Ok. Não posso meu foco tem que ser amplo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser direcionado. Né? Eu tenho que colocar luz naquilo que realmente vale a pena. Costumo dizer que eu tenho vários cursos, várias formações. Eu tenho alguns que alavancaram a minha carreira. Tá. Então, depende do foco que você coloca, você vai fazer coisas que alavancam a tua carreira ou não. No livro, eu escolhi, eu abro o leque foco em 3. Tá. Foco do cliente, foco no processo e foco no resultado. Perfeito. Foco do cliente. Por que do e não no? Já começa aí, né? Os outros são no, não acaba nunca, né? E eu acho que é para além de uma questão de semântica. Sim. Aos meus olhos, no cliente. Eu quero aquele cliente, eu vou conseguir aquele cliente. Eu trouxe ele para o meu portfólio, é o foco nele. Mas como que eu faço para atender as expectativas desse cliente? Eu tenho que ter o foco dele. O Moreno,
psicodramatista. Sim. Ele tem uma frase espetacular. Você é psicodramatista? Não. Eu gosto de entender um pouco de cada corrente legal. E pegar o que há de melhor em cada uma delas. Perfeito. Né? E o Moreno diz o seguinte: se pudesse, arrancaria os meus olhos e colocaria nos teus. Arrancaria os teus e colocaria nos meus. Assim tu verias o mundo como eu vejo, e eu veria o mundo como tu vês. Como isso não é possível, o que a gente pratica? A gente pratica a empatia. A empatia no sentido mais amplo que você puder imaginar. E o foco do cliente é praticar a empatia, se colocando no lugar dele e tentando entender o que ele necessita. Por vezes a minha empresa pode não ter o que ele precisa, mas sem dúvida haverá no mercado corporativo uma empresa que tem o que ele precisa. Eu não preciso posso usar um termo um pouco mais denso, prostituir para atender este cliente. Perfeito. Eu posso, não abrindo mão dos meus valores, atendê-lo e atender a expectativa dele. Ou não, se isso não bater com os meus valores. Então o foco do cliente, olhar com os olhos dele e tentar atender ao máximo as necessidades dele. É lógico que eu também preciso ter foco no processo. O que eu vou fazer para atender este cliente? E eu queria até destacar que quando se fala de processo, muitas vezes a gente pensa, poxa, é rígido, eu estou fixo, eu estou limitado numa caixinha. Não, processo é uma coisa adaptável no caminho. O caminho se faz caminhando, portanto o processo se faz na medida em que você está caminhando. Você pode ter estabelecido normas, regras e processos que poderão ser alinhados na caminhada. Mas é importante que você saiba minimamente o que você vai fazer nesse caminho. Além disso, é lógico que tudo isso vai levar para quê? Para o resultado. O mundo é movido por resultado. Entrega. O Marcelo falou uma palavra, quando a gente estava conversando aqui no intervalo, um pouquinho antes de começar, que é entrega. Eu tenho que entregar. É importante entregar. Qualquer coisa, não. Eu preciso entregar aquilo que importa, aquilo que eu vendi. Existem pessoas que vendem mais, não entregam, prometem mais do que podem fornecer. Então o resultado é atender às expectativas do meu cliente através de processos claros, efetivos e que agreguem valor nessa relação, nesse aspecto que eu abordo o foco. Parece tão simples e é tão complexo, porque eu acho que esse é um exercício também, né? Um treinamento que nós precisamos fazer, porque na realidade quando você fala em entrega, eu acho que tem isso também abordado no seu livro, é a questão de escutar, ter a capacidade de escuta ativa do cliente, né? Qual efetivamente a necessidade de viver um pouco a rotina do cliente para depois levar essa solução, essa necessidade que ele tem, que às vezes ele nem sabe que tem essa necessidade, né? E Marcelo, como é difícil escutar? Todo mundo fala, né? Escuta ativa, é importante ouvir o outro, mas para ouvir o outro você tem que sair de si. É muito se difícil. Acreditar que o outro tem algo importante para dizer. Quem nos ouve agora está acreditando que nós temos algo importante para dizer. Exatamente. E nós temos que nos permitir entregar, nos doar, porque senão não vai haver e tem uma verdade também no próprio mercado, no nosso mercado de recursos humanos, que está sempre dizendo assim, mas qual é o pulo do gato? Esse talvez seja o maior pulo do gato, né? Nos escutarmos melhor, ampliarmos essa capacidade nossa de escuta e levarmos isso como fonte inspiradora para a nossa vida. Porque não existe soluções milagrosas. As soluções milagrosas, elas são, como é que eu posso dizer, montadas por nós, homens. Elas não existe receita. Não tem essa. Quando eu brinco, alimentando suas competências para o sucesso, receitas para se alimentar e alimentar o outro, eu estou brincando com a palavra receita no sentido de dicas, mas não é mágico. São apenas dicas para a gente refletir. Vamos voltar com a Cássia, esse papo gostoso que nós estamos tendo sobre o livro que ela está lançando, Alimentando Suas Competências para o Sucesso. Eu recomendo, você já percebe pelo que você está assistindo aqui essa simpatia, essa alegria que aqui enche o nosso estúdio. E nós estamos falando, ela falou dos valores, falou das competências que estão aqui, eu gostaria de comentar sobre mais uma ou duas competências, se for possível. Dentro desse universo todo que você colocou, do foco, né, da liderança, tem a comunicação também nisso tudo, porque podemos desenvolver competências, podemos ter foco, mas se não soubermos comunicar aquilo de forma adequada, de nada adianta, não é verdade? Exatamente. E como que você aborda essa vertente da comunicação como competência? Nossa, comunicação, eu penso, é um tema tão amplo e tão abordado nos ambientes corporativos. Eu tentei
dando link para as outras competências, voltado para a humanidade da questão. Extrapolar a questão do comunicador, de quem fala e quem ouve, para o ambiente. Qual o impacto da comunicação no ambiente corporativo? Por vezes as pessoas me questionam nos treinamentos, nas palestras, mas Cássia, você sabe que existe uma rádio chamada Rádio Peão? E eu digo sim, ela é poderosa. Mas espera lá, você acha que eu tenho que dar atenção para a Rádio Peão? E eu digo sim. Se você não der atenção para a Rádio Peão, você vai dar atenção a quê? Porque na Rádio Peão conta-se o que muitas vezes em reuniões com CEOs não se diz e não se aborda. A Rádio Peão aumenta, mas não inventa. Muito bom. Então, eu penso que a questão da comunicação é você falar do que é de verdade importante, propiciar que na empresa haja espaço para se falar do que é importante para o negócio. Não fazer reuniões improdutivas, reuniões que são marcadas apenas para marcar a próxima reunião. Isso é um problema que sério. Né? E aí também falar um pouco de qual o impacto de uma comunicação clara, objetiva e transparente nos relacionamentos entre as pessoas. As pessoas muitas vezes questionam que há um nível de conflito bastante alto nos ambientes corporativos. Eu acho que muito se deve ao que eu chamo de agenda oculta. Perfeito. Do que não é dito, mas que está ali, permeando as relações. Isso é né? As vaidades, né? Aquela coisa de que as luzes podem brilhar desde que forem para mim. Né? Se forem para o outro, já começa, acho que meio confuso. E eu abordo comunicação no que tange a me comunicar claramente com o meu outro mais próximo. Perfeito. Então é com aquela pessoa que está ali do meu ladinho. E não estou falando da comunicação da empresa como um todo. Eu acho que as empresas têm departamentos para cuidar disso. Isso. Você sabe, depende se é a tua área de negócio. Agora eu penso assim, panelinhas. Por que tem panelinhas? Por que existem as intrigas no ambiente corporativo? Porque existem pessoas que se permitem a ouvir, emprestam os seus ouvidos para assuntos que não foram claramente discutidos por quem deveria ser esclarecido pelos gestores da empresa, na medida em que surge uma fumacinha. Que os gestores se coloquem, chame, converse e sejam transparentes. Eu vou colocar uma coisa aqui para colocar pimenta, que eu sou o provocador no programa, vocês já perceberam isso. Quem normalmente solta essa fumacinha é o próprio gestor, né? Ele fala assim, eu estou sabendo de uma coisa, mas agora eu não posso falar, né? Mais à frente eu vou... Isso nós precisamos prestar atenção, senhores gestores, porque assim, a gente fala, sempre tem essa questão, né, da agenda oculta, que eu acho, essa agenda oculta normalmente ela é formada, ela é criada pela autogestão. Exato. Não é? É ela que, a falta de transparência, a falta de verdade que leva muitas vezes a essa rádio peão, a essa fumaça toda que precisa ser discutido. Isso precisa ser discutido, esse papel do bom comunicador. Né? E o quanto o gestor acaba usando isto como uma ferramenta de poder. Exatamente. Eu tenho uma informação, mas não posso contar. Quanto que você precisa se autoafirmar através de uma informação? Gestores, busquem desenvolver competência. Isso. A competência te dá a verdade, te valida no teu lugar. Você não precisa se empoderar através de uma informação. Embora a informação seja poder, mas informação, para você gerar poder com a tua equipe, tem que ser informação compartilhada. Perfeito. Informação que é só para gerar pânico, só prejudica, é tiro no pé do gestor. E vamos finalizar nosso bate-papo, que está maravilhoso, ligando ao nosso próximo capítulo. Né? Eu gostaria de falar com você sobre criatividade. Ok. Eu gosto muito de criatividade. A palavra criatividade é bem inspiradora, né? Cri, prefixo grego, crer, acreditar. Atividade, acreditar que a sua ação faz a diferença no meio onde você está inserido. Simples assim. Perfeito. É simples assim. Ações criativas não é inventar lâmpada. Não, isso foi espetacular. Eu não preciso reinventá-la. Ela já está inventada. O que nós precisamos? De ações simples, fazer mais com menos e conseguir os melhores resultados e ainda assim sendo felizes. Eu penso que se você conseguir isso, você está sendo absolutamente criativo. E os gestores deveriam estimular uma ambiência criativa. O que é uma ambiência criativa? Um lugar onde a pessoa possa participar, perguntar, onde as suas ideias sejam realmente ouvidas, que saiam das caixas de sugestão. Aliás,
Caixas de sugestão. Eliminem se você não olha o que tem dentro. Porque a pessoa se sente absolutamente frustrada, porque ela foi convidada a sugerir. Efetivamente dentro da caixa. Ela fica dentro da caixa. Então, a criatividade é permitir que as pessoas transitem pelo que acontece dentro do ambiente corporativo e causem um impacto, que se sintam que fazem parte deste ambiente. Que gostoso, Cássia, que bom. Seu recadinho final, que nem diria Marília Gabriela. Recadinho final. Gestores, cuidem dos seus liderados. Preparem um ambiente. Com certeza você já foi na casa de alguém e já foi recebido por um amigo. Como é bom ser bem recebido. A mesa posta, o prato preferido, toda acolhida, um sorriso. Você, gestor, tem se preparado para receber o seu colaborador? Você tem saído da tua casa com a missão de colocar brilhos nos lábios e sorriso nos olhos de quem está contigo? Ou sorriso nos lábios e brilhos nos olhos? Que papel você tem feito? Como você tem recebido as pessoas que saem das suas casas para oferecer o que elas têm de melhor? Você é modelo, você é referência. Que referência você tem sido? Uau, que lindo, bárbaro! Muito bom! Cássia, é um enorme prazer ter te conhecido, viu? Estar aqui com você. Olha, quem quiser, o livro dela está na livraria. Você pode encontrar na Livraria da Vila. Ou você pode também entrar no site, aliás, vou ficar muito feliz com a sua visita, www.cassiasilvaesouza.com.br. As pessoas têm entrado, têm feito seus depoimentos. Você pode também entrar no site da Visão e Ação, www.visãoeação.com.br. Ficaremos muito felizes com a sua visita. E, querendo contratar o serviço da Cássia, Visão e Ação. Cássia, mais uma vez, muito obrigado. Você é absolutamente simpático. Muito obrigado. Nós vamos para mais um intervalo e aí nós vamos ter uma novidade. Nós vamos receber uma pessoa muito especial, pegando esse gancho da criatividade que a Cássia nos trouxe. Tá bom? Até já.